capítulo 27. A sua mente tem que se voltar ao Senhor, a sua mente tem que se liberar e sentir o toque do Senhor. Se você for comigo lá em Gênesis, capítulo 3, verso 17 e 19, que diz assim, olha o que Deus está nos dizendo. Verso 17 diz assim: e ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. No 19, com o suor do teu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Agora eu quero levar você lá em Marcos, capítulo 4, verso 26 ao 29, que diz assim: ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. O homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Por que eu trouxe isso para você? Porque muitos estão vendendo para você que a alegria é o que Deus amaldiçoou Adão e Eva. É você viver trabalhando para acumular riqueza. Só que aqui, em Marcos capítulo 4, do verso 26 ao verso 29, está dizendo para você descansar no Senhor, que tudo tem seu tempo. Aqui está dizendo para você, em Marcos, que não depende de você, depende do Senhor. E Jesus, Ele está pronto para te levar a um novo nível. Seria esse texto uma exortação de Deus ao homem quanto à importância do descanso? Acredito que sim. Seu corpo, sua mente precisam descansar e dormir bem. Isso é preciso. Responda com sinceridade. Você dorme em média quantas horas por dia? Provavelmente menos que 7. E o que é compreensível, já que estamos muito ocupados em nossas rotinas diárias. Entre todas as tarefas diárias, como o trabalho, encontrar com os amigos, ir à academia e navegar por suas redes sociais, simplesmente não encontramos muito tempo para uma noite de sono adequada. Acontece que nada é mais importante para a nossa saúde física e mental, felicidade e produtividade do que ter uma boa noite de sono com a qualidade e tempo adequado. Preciso enfatizar que a falta de horas de sono tem consequências mais importantes que a sensação de cansaço físico apenas. Nós precisamos descansar. Sua mente precisa descansar. Essa tarefa parece simples, mas não é. Você já conheceu alguém com dificuldade para descansar? Dificuldade para dormir ou incapaz de ficar tempo sem fazer absolutamente nada? O mal do século se chama hiperatividade ou síndrome do pensamento acelerado. Alguns de nós podemos ficar inertes, imóveis, sem que a mente descanse. A poluição visual e auditiva aceleram nossa mente enquanto tentamos nos concentrar no que quer que seja. Estamos sempre rodeados de informação. O nosso cérebro já não assimila quase nada com profundidade. Hiperatividade, multitarefa são estratégias do maligno para manter-nos ocupados e assim tirarmos o foco daquele que realmente importa.
Faraó aumentou a carga de trabalho dos hebreus, impedindo-os de descansarem e assim adorar a Deus. As muitas atividades nos roubam tempo e nos impedem de descansar. A Bíblia diz que somos como sementes e sementes só podem germinar no descanso da terra. João 12:24 diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Abra comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 36, que diz assim: insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Queridos, o que Mateus, eu vou voltar com você lá. O que Mateus, capítulo 4, verso 17 nos diz? Mateus, capítulo 4, no verso 17, diz: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependimento é metanoia, queridos. Metanoia é mudança de vida. Quando lemos que o grão de trigo precisa morrer, entendemos que a semente precisa descansar. Se esse estado de descanso não for alcançado, certamente não haverá vida. Abortamos muitos projetos porque não suportamos a espera do tempo adequado de todas as coisas. Não descansamos, e digo isso literalmente. O Salmo de número 127, no verso 1 e 2, na versão A Mensagem, diz assim: se o Eterno não construir a casa, a obra dos construtores não passará de frágeis cabanas. Se o Eterno não guarda a cidade, o vigia noturno não servirá para nada. É inútil levantar-se cedo e dormir tarde, trabalhar como um alucinado. Você não sabe que Ele, um E maiúsculo, gosta de dar descanso a quem ama? Você não sabe que Ele, o Eterno, gosta de dar descanso a quem ama? Abra comigo lá no Salmo de número 121, que diz assim, queridos. Salmo de número 121, no versículo 3, 4 e 5, diz assim: Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, e ele sempre está alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. Olha o verso 6. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. 7. O Senhor te protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Queridos, o Senhor está dizendo que Ele te protegerá, que Ele te guardará. Por que as pessoas hoje têm a mania de tirar o Senhor do centro e colocar as vontades carnais do centro? Se você tem andado e vivido em lugares que te dizem que você tem que ser acelerado, que você tem que antecipar as coisas, isso vai contra a vontade do Senhor. Porque o Senhor te protege, o Senhor te guarda de dia e de noite. Quando nós alinhamos a nossa vontade, a vontade dele, as coisas acontecem. Nossa mente precisa descansar. Agora é momento de repensar seu padrão emocional diante da realidade e conduzir sua mente a um novo estilo de vida. Descansar é um mandamento divino. Isso deve fazer parte do nosso dia.
como a pausa também faz parte da música. Silêncio e descanso não são sinônimos de improdutividade. E saber esperar o tempo certo nunca é perda de tempo. Deus instituiu o descanso desde o início, quando ensinou o seu povo a consagrar um dia da semana a Ele. Deus fez questão de descansar no 7º dia da criação, para contemplar e ver tudo o que tinha feito. O 7º dia de Deus foi o primeiro dia do homem, e para ambos foi o dia do descanso. Embora o homem tenha sido criado também para trabalhar, seu primeiro dia foi para o descanso, e isso aconteceu porque o descanso vem antes do trabalho. Mas ainda assim, muitos de nós sentimos culpa quando paramos de produzir e simplesmente contemplamos o que realizamos ou conseguimos conquistar. Você já viu uma mente cansada ter boas ideias? Até os treinadores físicos ensinam que nada adianta uma alimentação perfeitamente balanceada e um treinamento físico intenso se não estiverem aliados a uma boa noite com tempo de qualidade de sono. Os aparelhos eletrônicos atrapalham o sono de muitas pessoas. Qual a última coisa que você faz antes de dormir? Assiste um episódio de alguma série? Escreve algum e-mail? Lê alguma notícia? Passeia pelas redes sociais? Essa atividade pode parecer lazer, mas tenha a certeza de que você não está viciado em seus dispositivos eletrônicos. Atualmente, as pessoas estão cada vez mais viciadas em seus aparelhos eletrônicos. Há uma quantidade surpreendente de pessoas que leva para a cama. De acordo com o relatório da Mobilidade do Consumidor de 2015, 71% das pessoas mantêm seus celulares por perto enquanto dormem. Isso é especialmente ruim para o nosso sono. H. Cleland Woods, um pesquisador do sono da Universidade de Glasgow, descobriu que as pessoas dormem pior quando estão emocionalmente investidas em redes sociais e com isso também sofrem com ansiedade e depressão. As emoções e os estresses não são os únicos problemas com as redes sociais. A luz azul emitida por nossos aparelhos também nos mantém acordados. A luz que vem da tela dos dispositivos suprime a nossa produção natural de melatonina, hormônio do sono, uma substância que nos ajuda a dormir. E essa é uma parte da razão pela qual tantas pessoas ficam acordadas além de seus horários naturais de sono. Essa pesquisa que eu trouxe para mim e para você foi de 2015. Isso em 2015 era 71%. Imagine hoje, em 2022, qual seria o resultado desse estudo. De acordo com o psicólogo Dan Siegel, da UCLA, isso é um ciclo vicioso. Ele explica que quando a escuridão aparece, o corpo normalmente começa a secretar melatonina, tanto que pegamos o sono dentro de algumas horas. No entanto, de acordo com Siegel, se você está encarando a tela de um aparelho a noite toda, seu corpo não acredita que é hora de dormir, mesmo que seja tarde. Quando nós finalmente tentamos dormir, não temos melatonina suficiente para nos ajudar. Então, se você quer ter uma boa noite de sono, coloque seu computador ou telefone longe de você até acordar pela manhã. Tente ler um livro. Seu corpo precisa parar e, principalmente, sua mente precisa descansar. Seu espírito foi feito para desfrutar desse mandamento que representa confiança e paz. O ideal é tirar um tempo para você descansar. Ficar tranquilo sem culpa. Relaxe. Não faça nada. Enquanto você descansar, Deus estará
trabalhando por você. Shalom, irmã! O que achou da nossa celebração? Tava top o louvor, né? É, Verdadeiro show. tava mesmo, só faltou Jesus aqui.